Roma foi por séculos o centro do mundo, uma cidade que se transformou em república, depois em império e, finalmente, em lenda. No auge de seu poder, o Império Romano controlava vastas extensões da Europa, do norte da África e do Oriente Médio, conectando povos, línguas e culturas sob uma mesma administração. As legiões marchavam com precisão implacável. Os aquedutos levavam água por centenas de quilômetros e o direito romano se tornava a base para civilizações futuras. Roma era mais que um império, era uma ideia de ordem, poder e eternidade. Mas, como tantas outras grandes civilizações, ela carregava dentro de si as sementes de sua própria destruição. As muralhas não caíram em um único ataque, nem o trono foi derrubado por um só inimigo. A queda foi lenta, dolorosa, recheada de erros estratégicos, traições, pressões externas e decadência interna. A história da queda de Roma é, acima de tudo, a história da fragilidade humana diante do próprio sucesso. A origem dessa queda pode ser rastreada até o próprio coração do império, sua administração e sua elite. Com o tempo, os ideais republicanos que haviam sustentado os pilares de Roma deram lugar ao culto à personalidade dos imperadores. Com o poder centralizado em um único homem, qualquer falha de caráter tornava-se uma falha do Estado. A sucessão imperial, muitas vezes marcada por conspirações, assassinatos e guerras civis, minava a estabilidade. Generais ambiciosos se proclamavam imperadores em regiões distantes, disputando o controle com o soberano oficial. O império, mesmo com sua aparência sólida, começava a mostrar rachaduras. Enquanto isso, o peso da máquina administrativa crescia. Para sustentar um império tão vasto, era necessário manter um exército gigantesco, pagar funcionários, construir estradas, garantir suprimentos e financiar a vida luxuosa da aristocracia romana. Os impostos aumentavam e, com eles, a insatisfação popular. Os pequenos proprietários rurais eram esmagados por dívidas, abandonando suas terras e buscando refúgio nas cidades superlotadas. O campo se esvaziava e o império perdia parte de sua base produtiva. Para compensar, Roma recorria cada vez mais à mão de obra de povos dominados e à contratação de mercenários bárbaros. Esse processo de dependência externa teve consequências profundas. Os soldados não romanos, embora eficientes, nem sempre possuíam lealdade verdadeira ao império. Lutavam por pagamento, não por honra. E quando o império falhava em recompensá-los devidamente, eles se voltavam contra ele. Tribos germânicas, como os godos e vândalos, passaram a ser simultaneamente parte do exército e ameaças iminentes. O paradoxo era insustentável. Roma usava seus inimigos como escudo, mas esse escudo podia virar espada a qualquer momento. No Limite Leste, o Império Romano se dividia para tentar administrar melhor suas vastas regiões. A decisão de dividir o Império entre Oriente e Ocidente visava facilitar o controle, mas também gerava novas tensões. Enquanto o lado oriental, com centro em Constantinopla, prosperava sob a liderança de imperadores mais estáveis e uma economia relativamente sólida, o lado ocidental mergulhava em caos. A capital era transferida de Roma para Ravenna, numa tentativa de defesa mais eficaz, mas o gesto tinha um simbolismo sombrio. Era como se o coração do império estivesse sendo abandonado, uma confissão tácita de que a antiga glória estava se esvaindo. Ao mesmo tempo, a urbanização desenfreada das cidades romanas, sem a devida infraestrutura para sustentar sua população, gerava miséria e descontentamento. As diferenças entre ricos e pobres se acentuavam e o conceito de cidadania romana, outrora símbolo de orgulho, perdia valor. O povo se via cada vez mais distante das decisões políticas e das benesses imperiais. A cultura romana, que havia se espalhado com força pelos territórios conquistados,
Começava a se misturar com elementos bárbaros em um processo de sincretismo que, embora natural, minava a identidade original de Roma. As invasões bárbaras, frequentemente lembradas como o golpe final no Império Romano do Ocidente, na verdade foram consequência de uma longa cadeia de falhas. Povos como os visigodos, ostrogodos, vândalos, alanos e hunos pressionavam as fronteiras, não apenas por vontade de conquista, mas também por necessidade. Fugiam de outras ameaças, como a expansão dos hunos liderados por Átila, e buscavam abrigo dentro das terras romanas. Inicialmente, Roma tentou acolhê-los, oferecendo terras em troca de serviços militares. Mas a má gestão desses acordos gerou revoltas e confrontos sangrentos. O episódio mais emblemático desse conflito foi o saque de Roma em 410 d.C., liderado por Alarico, rei dos Visigodos. Pela primeira vez em quase 800 anos, a cidade eterna foi invadida por forças estrangeiras. O impacto simbólico foi imenso. Roma, que havia resistido a cartagineses, gregos, gauleses e persas, agora caía diante de seus próprios ex-aliados. Embora o saque não tenha sido total nem definitivo, ele abalou profundamente a moral do império. Era o sinal claro de que a antiga ordem já não se sustentava. O cristianismo, que se espalhara como uma força espiritual inicialmente perseguida, havia sido adotado como religião oficial do império. A conversão do imperador Constantino e o Edito de Milão garantiram liberdade de culto e, posteriormente, o cristianismo tornou-se dominante. Isso alterou profundamente a estrutura do poder romano. Os antigos deuses foram abandonados, os templos se esvaziaram e o clero cristão passou a exercer enorme influência política. Embora muitos vejam a cristianização de Roma como um fator positivo, trazendo unidade espiritual, outros argumentam que ela contribuiu para a fragmentação interna. A nova fé promovia valores diferentes dos da antiga cultura romana, centrada na honra, glória militar e lealdade ao imperador. A Igreja cresceu em poder e prestígio, tornando-se uma autoridade paralela ao trono. Em momentos de crise, o povo recorria mais aos bispos do que aos governadores. O Papa começava a ser visto como figura central em Roma, enquanto os imperadores ocidentais tornavam-se cada vez mais irrelevantes. A relação entre fé e poder se tornava cada vez mais complexa, e essa nova estrutura dificultava ainda mais a unidade política do império. Em algumas regiões, a autoridade religiosa era mais respeitada que a civil, o que minava ainda mais a já frágil coesão institucional. Além disso, Roma enfrentava um problema crescente com sua economia. A moeda romana sofria inflação constante. O denário, antes símbolo de estabilidade, era desvalorizado por sucessivos imperadores que buscavam financiar suas campanhas e comprar lealdade. O colapso da confiança na moeda fez com que o comércio diminuísse, os preços subissem e as trocas voltassem a modelos mais rudimentares, como o escambo. As cidades, outrora centros comerciais vibrantes, mergulhavam na estagnação. A produção agrícola era insuficiente para alimentar a população e a fome tornava-se frequente. Saques e revoltas tornavam-se comuns em províncias distantes, onde a presença romana já era apenas simbólica. Enquanto isso, os inimigos externos não descansavam. Os vândalos, após cruzarem a Gália e a Península Ibérica, estabeleciam-se no norte da África. De lá, lançavam ataques navais contra o que restava das cidades costeiras romanas. Tomaram Cartago, uma das mais ricas possessões do império, e com ela, privaram Roma de um de seus maiores celeiros e de uma base naval estratégica. A perda da África foi um golpe quase tão grave quanto a invasão da própria cidade de Roma. As legiões, antes símbolo máximo de disciplina e força, estavam cada vez mais escassas e desorganizadas.
Muitos soldados eram mercenários germânicos ou de outras origens, sem o mesmo comprometimento. As fronteiras tornaram-se porosas e invasões se tornaram constantes. Em vez de defender o império, os exércitos lutavam entre si por controle de territórios, influenciados por senadores, generais e governadores ambiciosos. A essa altura, o Império Ocidental era uma sombra do que fora. Suas fronteiras haviam recuado, seu povo estava empobrecido e dividido, sua autoridade era questionada e sua identidade dissolvia-se lentamente. Ainda assim, havia quem acreditasse que Roma poderia se recuperar. Alguns imperadores tentaram reformas, outros buscaram alianças improváveis, mas o tempo já não estava a favor da cidade eterna. Ainda havia uma centelha de esperança nas entranhas do império. Mesmo sob o peso das perdas acumuladas, alguns líderes tentavam reacender o que restava da chama de Roma. Entre eles, Flávio Aécio, um general de origem gaulesa, destacou-se como uma das últimas grandes figuras militares do Ocidente. Sua habilidade em negociar com tribos bárbaras e organizar defesas estratégicas impediu por um tempo que o colapso fosse total. Foi ele quem enfrentou Átila, o lendário rei dos hunos, em uma das batalhas mais emblemáticas do século V. Os Campos Cataláunicos. Essa batalha, travada em 451 d.C., não foi apenas um confronto entre romanos e bárbaros. Foi uma coalizão de povos desesperados, unindo forças para deter um inimigo comum. Visigodos, francos, alanos e romanos lutaram lado a lado para impedir que Átila devastasse o coração da Gália. A vitória não foi decisiva, mas o avanço dos hunos foi contido. Ainda assim, Roma dependia cada vez mais da ajuda de povos outrora inimigos. Era uma ironia amarga. O império que conquistou o mundo agora suplicava por auxílio para sobreviver mais um ano, mas a vitória nos Campos Cataláunicos foi apenas um respiro. Aécio foi assassinado 2 anos depois pelo próprio imperador Valentiniano III, temeroso de seu poder crescente. O imperador, por sua vez, seria morto pouco depois por aliados de Aécio, encerrando um ciclo de instabilidade e traição. Roma parecia não apenas lutar contra inimigos externos, mas se devorava por dentro, corroída pela desconfiança e pelo egoísmo de seus líderes. O trono imperial, longe de ser um posto de respeito, tornara-se um jogo mortal. Em 455 d.C., os vândalos, liderados por Genserico, cruzaram o Mediterrâneo e tomaram Roma pela segunda vez em menos de 50 anos. Dessa vez, o saque foi mais metódico e devastador. Tesouros acumulados por séculos foram levados, edifícios históricos foram destruídos e milhares de cidadãos foram feitos escravos. Roma já não era invencível, era um alvo vulnerável, símbolo de uma glória passada que já não assustava seus inimigos. O termo vandalismo, nascido desses atos, ecoaria por milênios como reflexo dessa brutalidade. Em meio a esse caos, a figura do imperador tornava-se cada vez mais simbólica. Entre 455 e 476, diversos homens sentaram-se no trono do Império Ocidental. Muitos eram fantoches nas mãos de generais bárbaros ou elites locais. Nenhum deles tinha poder real. O último a carregar oficialmente o título de Imperador Romano do Ocidente foi Rômulo Augustulo, um adolescente colocado no trono por seu pai, o general Orestes. Seu nome, irônica e tragicamente, combinava o do lendário fundador de Roma, Rômulo, e do primeiro imperador, Augusto. Como se o fim precisasse lembrar o início, em 470 d.C., Rômulo Augustulo foi deposto por Odoacro, um líder germânico que se recusou a nomear outro imperador. Em vez disso, enviou as insígnias imperiais ao imperador do Oriente, em Constantinopla, sugerindo que um único imperador deveria governar todo o império, uma formalidade que mascarava o colapso real do Ocidente.
Esse ato simbólico é considerado por muitos historiadores o ponto final do Império Romano do Ocidente. Mas, na prática, Roma já havia morrido há muito tempo. O Império deixava de existir como entidade política coesa, mas sua influência continuaria viva em formas sutis e profundas. O Império Romano do Oriente, conhecido como Império Bizantino, sobreviveria por quase 1000 anos. Sob a liderança de imperadores como Justiniano, que tentou reconquistar parte do Ocidente, Constantinopla floresceria como novo centro da cultura romana. A herança legal, administrativa e arquitetônica de Roma seria preservada ali, mas Roma, a cidade que havia dominado o mundo, era agora apenas uma sombra, uma relíquia viva, povoada por ruínas, memórias e peregrinos. A Igreja Católica emergia como uma das poucas instituições de continuidade em meio à desintegração. Com sede em Roma, o papado assumia um papel crescente na política, oferecendo aos povos cristãos do Ocidente uma nova forma de liderança. O bispo de Roma, agora chamado de Papa, representava uma autoridade espiritual que preenchia o vácuo deixado pelo colapso imperial. A fé cristã, antes perseguida, agora era a principal herdeira da glória romana. O latim, a estrutura hierárquica e até mesmo a noção de universalidade da Igreja refletiam os antigos ideais romanos. A transformação de Roma em centro espiritual, em vez de político, foi também uma transformação simbólica. A cidade eterna não desapareceu, ela mudou de pele. Tornou-se o coração de um império espiritual que, em muitos aspectos, superaria o antigo em duração e influência. Mas essa transição não foi pacífica nem automática. Por décadas, se não séculos, Roma permaneceu instável, dividida entre memórias do passado e incertezas do futuro. Além disso, a romanização profunda que havia sido imposta às províncias por séculos não desapareceu com a queda do Império. O direito romano influenciaria os sistemas jurídicos da Europa medieval e moderna. O latim permaneceria como língua de cultura, ciência e religião. A arquitetura, com seus arcos, colunas e cúpulas, seria replicada e reinventada em igrejas, castelos e universidades. A ideia de império, como forma ideal de governo, seria resgatada por Carlos Magno, pelo Sacro Império Romano-Germânico e por outros líderes que buscariam legitimidade na herança de Roma. Mas, mesmo com essa permanência cultural, o trauma da queda foi imenso. Povos antes protegidos pelo aparato romano se viram expostos a guerras, invasões e fome. As rotas comerciais foram interrompidas, as cidades se esvaziaram, a alfabetização declinou. A Europa mergulhava em um período de fragmentação conhecido como Idade das Trevas. Embora esse termo seja contestado por muitos historiadores hoje, ele expressa a percepção de um colapso civilizacional. O mundo romano, com suas leis, infraestrutura e organização, havia desaparecido. Em seu lugar, surgiam reinos tribais, senhores feudais e um novo tecido social ainda em formação. Essa transição foi especialmente sentida nas regiões mais ocidentalizadas do Império, a Gália, a Hispânia, a Bretanha. Nessas terras, as populações tentavam sobreviver como podiam, buscando abrigo em fortalezas, igrejas ou sob a proteção de líderes locais. A ideia de Estado Nacional ainda estava distante, e a lealdade das pessoas passava a se voltar para os mais próximos. Clãs, famílias, comunidades religiosas. Era o fim de um mundo e o nascimento de outro. Internamente, a queda de Roma também representou o fim de um modelo de cidadão. Os civis romanos, com seus direitos, deveres e orgulho de pertença, foi substituído por uma população desarticulada, muitas vezes analfabeta, submetida a senhores locais. A vida urbana declinava, e com ela, parte do dinamismo que havia caracterizado
a civilização romana. A arte, a ciência, a filosofia e a literatura tornavam-se privilégio de poucos monges em mosteiros isolados. Ainda assim, Roma nunca foi totalmente esquecida. Sua memória foi cuidadosamente preservada em manuscritos, crônicas, símbolos e lendas. Reis medievais buscavam descendência romana para justificar seus tronos. Papas evocavam a autoridade dos Césares. A própria noção de Europa cristã nascia da intersecção entre herança romana, fé cristã e cultura germânica. O império havia ruído, mas seu espírito permanecia vivo, influenciando cada pedra erguida nos séculos seguintes. Mesmo povos que contribuíram para sua destruição, como os godos, lombardos e francos, adotaram muito da cultura romana. Leis escritas, estruturas administrativas, moeda, até mesmo vestimentas e títulos nobiliárquicos derivavam de modelos romanos. Era como se, ao destruírem Roma, esses povos reconhecessem seu valor e buscassem se apropriar de sua legitimidade. Assim, Roma deixou de ser apenas um lugar ou um governo. Tornou-se uma ideia, uma aspiração, um modelo que continuaria a ser imitado, disputado e reinterpretado ao longo da história. Esse processo de ressignificação da herança romana seria essencial para o surgimento do Renascimento séculos depois. Artistas, filósofos e cientistas voltariam seus olhos para a Roma antiga em busca de inspiração, redescobririam textos, reconstruiriam monumentos, imitariam estilos. O espírito da antiguidade voltaria a soprar sobre a Europa, como se Roma estivesse apenas adormecida, esperando o momento certo para despertar. Mas mesmo nesse renascimento cultural, a lembrança da queda continuava presente. Era um aviso: nenhum império é eterno. Nenhum poder, por mais vasto, está imune à decadência. À medida que as cinzas da Roma clássica ainda fumegavam, a Europa se reconfigurava em um emaranhado de territórios autônomos, liderados por chefes tribais, reis locais ou duques regionais. Muitos desses novos líderes, oriundos dos antigos invasores, agora buscavam organizar suas terras com base em tradições híbridas, misturando costumes bárbaros com estruturas herdadas do mundo romano. Esse processo criou um terreno fértil para a formação de uma nova ordem europeia, ainda caótica, violenta e frágil, mas já desenhando os contornos do que viria a ser a Idade Média. Com a queda do aparato estatal romano, a autoridade passou a ser descentralizada. A figura do imperador, que antes governava com alcance sobre dezenas de províncias interligadas por estradas, mensageiros e leis uniformes, foi substituída por uma multiplicidade de senhores feudais que exerciam poder sobre suas terras e protegidos, como se fossem pequenos imperadores de seus próprios domínios. A lealdade pessoal passou a ter mais peso do que qualquer conceito abstrato de nação ou império. Pactos entre vassalos e suzeranos substituíam os antigos contratos romanos, e a força se impunha como legitimadora de autoridade. No entanto, nem todas as estruturas ruíram por completo. Os mosteiros, por exemplo, tornaram-se centros de preservação da memória e do saber. Monges copiavam manuscritos romanos, preservando obras de direito, história, medicina e filosofia. Graças a eles, textos de Cícero, Sêneca, Virgílio e tantos outros não se perderam totalmente. Esse esforço silencioso, entre velas e pergaminhos, foi essencial para manter viva a herança intelectual de Roma durante os séculos mais sombrios. A Igreja, mais do que qualquer outro organismo, tornou-se o novo fio condutor da romanidade, não apenas espiritualmente, mas também politicamente. O Papa, anteriormente uma figura de relevância espiritual, passou a ter um peso temporal cada vez maior. Bispos eram consultados por reis. A Igreja se envolvia em disputas políticas, firmava alianças
organizava concílios com efeitos práticos sobre os territórios. Em Roma, mesmo em ruínas, o papado resistia, restaurando igrejas, administrando bens e lidando com o povo local. A cidade, que antes era o centro de um império mundial, agora era guardiã de uma fé que ultrapassava fronteiras. Sua decadência material contrastava com sua ascensão espiritual. O simbolismo de Roma como herança política não foi perdido pelos novos governantes. Carlos Magno, rei dos francos, foi coroado imperador pelo Papa em 801 d.C., numa cerimônia que evocava deliberadamente os rituais imperiais romanos. Era a tentativa de restaurar, ao menos em aparência, o Império do Ocidente. A nova entidade, chamada de Sacro Império Romano, buscava conectar a glória do passado à autoridade do presente. Embora fosse mais simbólica do que funcional, essa coroação mostra como Roma continuava a ser vista como o arquétipo máximo de civilização, ordem e poder. Mesmo na arquitetura, a lembrança de Roma permanecia viva. Arcos triunfais, colunas, cúpulas e fóruns serviram de modelo para castelos, igrejas e palácios. A construção românica, predecessora da gótica, carregava traços nítidos da engenharia romana. A capacidade de construir em pedra, criar aquedutos e projetar sistemas urbanos influenciava até mesmo os reinos mais distantes, como os anglo-saxões ou os escandinavos em processo de cristianização. O padrão urbano romano, com seu traçado ortogonal e seu centro administrativo, inspiraria a fundação de novas cidades. Mas, enquanto a Roma física era absorvida pelo novo mundo em formação, seu colapso ainda ecoava como advertência. Império que durou mais de 1000 anos não caiu por acaso. Sua ruína foi uma combinação de fatores: a corrosão do senso cívico, a centralização excessiva, a desigualdade econômica, a dependência de forças externas e a incapacidade de adaptar suas instituições a novas realidades. Esses elementos serviriam como estudo de caso e metáfora ao longo da história. Todo governante que visava a eternidade olhava para Roma com uma mistura de ambição e temor. A romanização cultural foi tão profunda que, mesmo sem o império, muitos povos continuaram a se ver como romanos. O próprio Império Bizantino, que sobreviveu à queda do Ocidente, nunca se chamou de bizantino. Seus cidadãos, até o fim, em 1453, se intitulavam romanos, Romaios. Em Constantinopla, a capital do Oriente, a burocracia romana ainda funcionava. O latim ainda era usado em documentos oficiais por séculos, e a tradição jurídica continuava a evoluir com base nas leis do Corpus Juris Civilis de Justiniano. A queda de Roma, na prática, foi parcial, geograficamente restrita e culturalmente inacabada. Mesmo o Islã, que surgiria no século VII, interagiria fortemente com o legado romano. Ao conquistar regiões do antigo império, como o norte da África, o Levante e partes da Península Ibérica, os califados herdaram bibliotecas, cidades, técnicas agrícolas e sistemas de irrigação romanos. Traduções de obras greco-romanas alimentaram o florescimento científico e filosófico da civilização islâmica medieval. Os romanos já não estavam ali fisicamente, mas suas ideias corriam por desertos, palácios e madraças. O direito romano, por sua vez, ressurgiria com força nas universidades europeias medievais, especialmente na de Bolonha. Lá, juristas como Irnerius redescobriram e reinterpretaram os códigos legais de Roma, que seriam adotados por diversos estados europeus e usados como base para o direito civil moderno. A ideia de que o Estado é uma entidade separada dos governantes, que o poder deve ser exercido de acordo com normas escritas e que há limites legais para a ação de autoridades. Tudo isso vem, em parte, do pensamento jurídico romano. Mesmo em meio ao caos, Roma oferecia ordem. A organização militar romana também deixou marcas profundas. Estruturas como hierarquia rígida,
treinamento sistemático, engenharia de campo e logística influenciaram não apenas exércitos medievais, mas até mesmo práticas modernas. A ideia de que uma força militar precisa mais do que bravura para vencer, que exige planejamento, suprimento e disciplina, foi um legado direto das legiões. Cada marcha, cada cerco e cada formação dos exércitos de Roma era estudada, com atenção por comandantes de séculos posteriores. A moeda, por mais desvalorizada que estivesse no fim do Império, também estabeleceu padrões duradouros. A iconografia imperial nos denários, com a face do imperador, símbolos de vitória e mensagens políticas, tornaria-se um modelo copiado por reis e nações. A moeda como instrumento de propaganda, não apenas de troca, foi uma invenção romana que atravessou os séculos. Na era medieval, muitos soberanos estampavam suas moedas com imagens inspiradas nos Césares, buscando afirmar continuidade com o passado glorioso. Mesmo a noção de cidadania, embora deformada e fragmentada, persistiu. Em cidades italianas como Veneza, Florença e Gênova, a tradição republicana romana inspirou formas de governo com participação de conselhos, magistraturas e cargos rotativos. Esses centros urbanos que floresceram a partir do século XII muitas vezes viam a si mesmos como herdeiros da Roma republicana, em contraste com os reinos feudais mais autoritários. A cidadania romana, com sua ideia de pertencimento à urbe e de dever para com a coisa pública, não desapareceu, apenas mudou de rosto. Ao longo da Idade Média, reis, papas, imperadores e até revolucionários buscariam se legitimar evocando Roma. A palavra império continuou a ser sinônimo de poder absoluto. A noção de senado, mesmo que esvaziada, aparecia em conselhos e assembleias. Os símbolos imperiais, a águia, o cetro, a coroa de louros, eram usados por reinos e dinastias para afirmar continuidade. Roma tornou-se a referência por excelência, o espelho onde todos queriam se refletir. Esse fascínio seria ainda mais evidente no Renascimento. Artistas como Rafael, Michelangelo e Bramante buscaram nas ruínas romanas a perfeição estética. Filósofos como Maquiavel mergulharam na história de Roma para entender os mecanismos do poder. Arquitetos redesenharam cidades inspirando-se nas plantas de fóruns, palácios e anfiteatros. Em Roma, o Papa Júlio II mandava escavar antigas ruínas e restaurar obras esquecidas, transformando a cidade novamente em centro do mundo. Agora, do mundo cristão renascido. Por mais paradoxal que pareça, a queda de Roma não significou o fim de sua influência. Ao contrário, libertou suas ideias para que pudessem se espalhar e ser apropriadas por novas civilizações. A Roma física ruíra, mas a Roma simbólica se tornava imortal. Estava na linguagem, na lei, na religião, na arte, na arquitetura, na política. Roma tornou-se, assim, o esqueleto invisível da civilização ocidental. E talvez seja por isso que sua queda ainda nos fascina, porque, ao olharmos para ela, não vemos apenas o fim de um império, mas um espelho incômodo do que somos, do que aspiramos ser e do que podemos perder. Entre os muitos legados deixados pela queda de Roma, talvez nenhum tenha sido tão duradouro e complexo quanto o da identidade. O que significava ser romano depois da queda? Para muitos povos, especialmente aqueles que habitaram as antigas províncias do Império, Roma permaneceu como um ideal abstrato, uma lembrança de um tempo em que a ordem, a lei e a civilização estavam no centro da vida social. Esse ideal não desapareceu com a ruína dos palácios ou o silêncio dos fóruns. Ele se espalhou, se infiltrou e persistiu nas mais variadas formas de organização política e cultural que surgiriam nos séculos seguintes. Na Gália, por exemplo, os francos, um povo germânico que havia invadido e se estabelecido na região,
Mantiveram muitos costumes romanos, adotaram o latim como língua oficial e preservaram elementos do direito romano em seus códigos legais. Clovis, rei dos francos, converteu-se ao cristianismo e buscou aproximação com a Igreja de Roma, reconhecendo sua autoridade espiritual. Essa relação simbiótica entre o novo poder bárbaro e a velha ordem romana daria origem a uma nova síntese cultural, que pavimentaria o caminho para o surgimento do Reino dos Francos como núcleo da futura França. O mesmo ocorreu na Península Ibérica, onde visigodos assumiram o controle, mas mantiveram os fundamentos do sistema administrativo romano. A romanização desses povos foi tão profunda que, mesmo após a conquista muçulmana no século VIII, muitos dos habitantes locais continuaram a se identificar com as tradições herdadas de Roma. Essa continuidade ajudaria a moldar as monarquias cristãs medievais da região, que mais tarde protagonizariam a Reconquista. Essa persistência do ser romano também pode ser observada nas estruturas familiares e sociais. A figura do pater familias, o chefe da família com autoridade quase absoluta, foi preservada de forma adaptada em diversas culturas medievais. O conceito de domus, a casa como unidade produtiva, simbólica e religiosa, foi mantido mesmo em tempos de insegurança e fragmentação. O lar romano, onde conviviam múltiplas gerações sob a liderança de um ancestral masculino, deu origem ao modelo de propriedade rural que marcaria profundamente o sistema feudal. No campo espiritual, a absorção de Roma pela Igreja foi ainda mais profunda. A hierarquia eclesiástica foi moldada à semelhança da hierarquia imperial. Bispos atuavam como governadores espirituais de suas dioceses, muitas vezes com poder temporal sobre grandes extensões de terra. O Papa assumiu atributos que antes eram exclusivos dos imperadores: título de Pontifex Maximus, autoridade universal e direito de nomeação de cargos importantes. Com o tempo, o Vaticano tornaria-se não apenas o centro da fé cristã, mas também um poderoso ator político no cenário europeu. Com a expansão do cristianismo, Roma se tornava simultaneamente um símbolo da antiga glória pagã e o novo coração da fé cristã. Igrejas foram erguidas sobre templos em ruínas. Mártires cristãos, antes perseguidos pelos Césares, tornavam-se os novos heróis da cidade. Relíquias como os ossos de Pedro e Paulo transformaram Roma em destino de peregrinação. Essa transição de capital política para capital espiritual foi talvez a mais notável reconfiguração da identidade romana e um dos motivos pelos quais a cidade nunca perdeu sua relevância histórica. O tempo, entretanto, foi implacável com os símbolos materiais do Império. O Coliseu, o Fórum, os banhos públicos, as basílicas cívicas, os arcos de triunfo, todos esses monumentos foram pouco a pouco saqueados por suas pedras, transformados em abrigos, abandonados ou simplesmente esquecidos. Muitos edifícios de mármore foram desmontados para a construção de igrejas, fortalezas e casas. O próprio ouro das estátuas imperiais desapareceu nos cofres de invasores ou foi fundido em moedas por reis que jamais pisaram em Roma. A cidade, física e visualmente, desfigurava-se, mas ao mesmo tempo em que sua imagem ruía, Roma renascia em outros lugares. A própria Constantinopla foi construída por Constantino como uma nova Roma e durante séculos manteve vivo o espírito do império com instituições administrativas, palácios, aquedutos e muralhas inspirados no modelo ocidental. Em Met, Ravenna, no norte da Itália, os mosaicos bizantinos revelam como o legado oriental se mesclava com o ocidental, criando uma estética própria, rica em dourados, ícones e simbologias cristãs. Ravenna foi por um tempo a capital do Império do Ocidente, quando Roma já não era segura, e serviu como último refúgio da ordem imperial no Ocidente.
Mesmo quando cidades como Londres, Colônia, Trèveris ou Lyon estavam em ruínas, a memória de terem sido partes do império permanecia viva. Em manuscritos monásticos, nos sermões dos bispos ou nos hinos entoados nas igrejas, Roma era lembrada como referência de um passado sagrado e civilizado. A sua linguagem, o latim, ainda era falado pelos homens instruídos, usado em tratados, contratos e preces. Era o idioma da eternidade, da ordem e da fé. Mesmo séculos após a queda, ainda se escrevia, julgava e rezava, como se César ainda estivesse no trono. Mas a ausência de um império unificador também teve efeitos colaterais profundos. As rotas comerciais tornaram-se perigosas. Piratas saqueavam embarcações no Mediterrâneo, bandidos controlavam estradas antes vigiadas por patrulhas romanas. O mar, que já havia sido chamado de Mare Nostrum, tornou-se um campo aberto para disputas, insegurança e decadência. As cidades litorâneas perderam importância, enquanto fortalezas e povoados murados no interior cresciam. A população buscava segurança mais do que prosperidade. Esse ambiente de medo e retração deu origem ao sistema feudal, onde a terra era trocada por proteção. Senhores ofereciam abrigo, alimentos e defesa em troca de trabalho e obediência. O feudo tornava-se o novo núcleo do mundo social. As grandes metrópoles romanas, com seus teatros, mercados, fóruns e bibliotecas, davam lugar a castelos e vilarejos autossuficientes. A vida voltava a girar em torno do campo, da subsistência e da hierarquia local. A centralização desaparecia. A burocracia imperial era substituída por relações de dependência pessoal. Nesse novo mundo, a figura do imperador tornava-se mais um mito do que uma presença real. Poucos camponeses podiam sequer imaginar o que era um império. Para eles, o mundo resumia-se ao campo que aravam, à igreja que frequentavam e ao Senhor que temiam. A educação era restrita ao clero. A escrita e a leitura, antes comuns entre os cidadãos romanos, tornaram-se privilégio de uma minoria. A oralidade e a tradição local assumiam o lugar do discurso cívico e da retórica clássica. Era uma nova civilização em gestação, ainda marcada pelas dores do parto da queda, mas o ciclo da história é feito de ressurgimentos. Mesmo nesse cenário de fragmentação, algumas sementes germinavam. Pequenas escolas monásticas ensinavam latim. Algumas cidades começaram a se reerguer. O comércio com o Oriente manteve-se vivo através de rotas alternativas. Mercadores de Veneza, Gênova e Pisa restabeleciam laços com Constantinopla, o norte da África e até mesmo com a Índia, séculos antes das grandes navegações. A estrutura urbana, embora reduzida, nunca desapareceu completamente. Em certos locais, o traçado original das cidades romanas ainda orientava as novas construções. Em outros lugares, as próprias ruínas romanas foram reutilizadas como fundações de novos edifícios. Igrejas foram erguidas sobre templos antigos. Torres medievais aproveitaram colunas romanas como suporte. Em Roma, muitas casas foram construídas dentro dos limites de teatros e anfiteatros abandonados. A cidade viveu como um palimpsesto, onde camadas de história se sobrepunham sem jamais apagar as anteriores. Essa convivência entre o antigo e o novo fez da Roma medieval um espaço ao mesmo tempo de decadência e resistência, onde a memória era viva, habitada e visível. Esse processo de reutilização da herança romana não se deu apenas no nível material. No campo simbólico, o título de imperador continuava a ser desejado por diversos reis. O Sacro Império Romano Germânico buscava com insistência reviver a autoridade dos Césares, mesmo que em moldes germânicos e cristianizados.
Reis como Otão I e Frederico Barbarossa tentaram restaurar o poder imperial, marchando até Roma, exigindo coroações do Papa, reformando leis e impondo sua vontade sobre cidades italianas. A tensão entre papado e império tornou-se um dos eixos centrais da política europeia durante séculos. A partir desse conflito, nasceriam conceitos fundamentais para a modernidade. A ideia de separação entre poder espiritual e poder temporal, o embrião da laicidade, começa a ser delineada nas lutas entre imperadores e papas. As disputas entre as duas autoridades romanas, o herdeiro do trono e o herdeiro de Pedro, transformariam Roma novamente no centro das atenções europeias. Cada disputa, cada excomunhão, cada concílio e cada cruzada reforçavam a presença viva do legado romano no coração das decisões políticas do continente. À medida que os séculos avançavam e a Idade Média atingia sua maturidade, Roma permanecia como um farol distante, ao mesmo tempo inspirador e melancólico. A cidade, devastada fisicamente e politicamente fragmentada, continuava a exercer uma atração simbólica imensa. Era impossível governar na Europa sem, de alguma forma, prestar reverência ao espectro de Roma. Os reis se autoproclamavam Césares, de seus próprios domínios, as coroas, os cetros, os brasões, tudo ecoava o aparato visual e institucional do antigo império. O renascimento da autoridade estatal, por volta do século XI em diante, quase sempre passava pela necessidade de recuperar alguma forma de legitimidade romana. Nesse contexto, o Renascimento despontaria como uma virada fundamental. O termo mesmo, Renascimento, aludia diretamente ao desejo de reatar com a antiguidade clássica. E Roma era o centro desse mundo antigo. Intelectuais italianos como Petrarca, Boccaccio e, mais tarde, Maquiavel, vasculhavam manuscritos antigos, redescobriam textos latinos esquecidos em mosteiros e promoviam uma verdadeira revolução cultural. Era como se o mundo finalmente acordasse de um sono prolongado, ansioso por reencontrar-se com suas raízes intelectuais e estéticas. As ruínas romanas, antes ignoradas ou pilhadas como pedreiras, passavam a ser admiradas como relíquias sagradas do conhecimento humano. Os papas renascentistas, como Nicolau V, Júlio II e Leão X, embarcaram nesse espírito de renascimento com fervor. Investiram na reconstrução de Roma, transformando-a novamente em centro de poder e arte. O Vaticano tornou-se um grande canteiro de obras. Artistas como Michelangelo, Rafael e Bramante foram chamados para adornar igrejas, palácios e praças, com referências claras à estética da Roma antiga. Era um novo tipo de império, o império do espírito, da arte, da fé e da cultura. O corpo do antigo império estava morto, mas sua alma havia sido reanimada com vigor nunca antes visto desde os tempos de Augusto. A Basílica de São Pedro, reconstruída com majestade colossal, erguia-se como a nova capital do mundo cristão. Ali, onde antes imperadores desfilavam em triunfo pagão, agora papas desfilavam com pompa espiritual. As colunas dóricas e coríntias, os frontões, as abóbadas, tudo remetia aos velhos modelos romanos, mas agora, em vez de glorificar o conquista militar, celebravam a salvação das almas. A transição de poder não se dava mais pelas armas, mas pelos pincéis, pelos livros e pela liturgia. A Pax Romana se transformava na Pax Christiana. Na esteira do Renascimento, também surgiria um novo fascínio pelo direito romano. Cidades italianas, especialmente Bolonha, tornaram-se polos de estudo jurídico, onde os textos de Justiniano eram copiados, comentados, ensinados e atualizados. O Corpus Juris Civilis, compilado no século VI em Constantinopla, tornou-se base para sistemas legais em formação por toda a Europa continental. Monarquias absolutistas, como a França dos Bourbons e os Habsburgo da Áustria, encontraram no Unidade
Modelo romano, uma justificativa para centralização de poder. A lei, escrita e racional, tornava-se uma ferramenta de controle social, uma herança inequívoca da ordem imperial. Ao mesmo tempo, navegadores e conquistadores europeus, impulsionados pelo espírito de expansão e evangelização, levavam consigo não apenas a cruz e a espada, mas também o legado romano. Quando os espanhóis desembarcaram nas Américas, chamavam os nativos de bárbaros, utilizando uma linguagem diretamente extraída do vocabulário romano. As cidades fundadas no Novo Mundo, como Lima, Bogotá e Cidade do México, foram planejadas segundo o traçado das urbes romanas, um centro com uma praça, edifícios administrativos, igrejas e ruas que irradiavam em retícula. Era como se Roma renascesse em outro continente. O modelo imperial também foi exportado. Carlos V, imperador do Sacro Império e rei da Espanha, via-se como sucessor direto de Augusto. Seu império era tão vasto que se dizia que o sol nunca se punha sobre suas terras. Essa grandiosidade, esse desejo de dominação universal, era um eco direto das ambições romanas. O conceito de civilização como missão justificadora da expansão territorial, civilizar os povos considerados inferiores, levar-lhes a fé, a lei e a ordem, tudo isso era profundamente romano em sua essência. A queda de Roma, ironicamente, alimentava novos impérios. No século XVII, com o Iluminismo, o interesse por Roma assumiria outro aspecto, o da razão. Filósofos como Montesquieu, Voltaire e Rousseau viam na República Romana um modelo de equilíbrio entre poderes, de virtude cívica e de participação pública. O Senado romano, mesmo que já extinto há 1000 anos, era citado como inspiração para a criação de parlamentos e câmaras. A figura do cidadão romano, engajado, instruído, dedicado ao bem comum, tornava-se ideal a ser perseguido pelas novas sociedades em formação. As revoluções americana e francesa também beberiam dessa fonte. Os fundadores dos Estados Unidos adotaram símbolos e terminologias romanas em sua Constituição e arquitetura. O Capitólio, sede do poder legislativo americano, foi nomeado em referência direta ao Monte Capitolino de Roma. A águia romana tornou-se o símbolo nacional. O próprio nome Senado foi resgatado. Em Paris, após a Revolução Francesa, o novo governo republicano adotou roupas e ícones inspirados na Roma clássica, vendo-se como herdeiro de uma tradição de resistência contra a tirania e a favor da liberdade cívica. Roma, então, passou a ser vista sob muitas faces. Era, ao mesmo tempo, o império da tirania e a república da virtude, a sede da decadência moral e o berço da razão, o berço do cristianismo e o bastião do paganismo. Essa multiplicidade permitia que diferentes grupos políticos e filosóficos se apropriassem de seu legado conforme seus interesses. Para os reacionários, Roma era o modelo de ordem e hierarquia. Para os progressistas, era a matriz da república e da cidadania. Para os artistas, a fonte da beleza. Para os juristas, o alicerce da justiça. Para os militares, o exemplo de disciplina e glória. Mesmo no século XIX, em plena Revolução Industrial, Roma seguia como modelo. O neoclassicismo invadiu a arquitetura europeia. Capitais como Berlim, Viena, Londres e Washington ergueram edifícios com colunas, cúpulas e frisos inspirados nos templos e palácios romanos. Era uma forma de dizer, através da pedra, que aquela civilização moderna, industrializada e científica, ainda se sentia herdeira da tradição milenar. As máquinas podiam ser novas, mas o espírito era antigo. Napoleão Bonaparte foi um dos líderes modernos mais obcecados por Roma. Estudioso da antiguidade, via-se como uma espécie de novo César.
reformou o sistema legal francês com base no direito romano, criando o Código Napoleônico, que influenciaria dezenas de países ao redor do mundo. Adotou símbolos imperiais, coroou-se a si mesmo como imperador e conduziu suas tropas por toda a Europa, com a ambição de restaurar uma ordem semelhante à romana. Até mesmo suas derrotas ecoavam as de antigos imperadores, e sua queda, dramática e solitária, parecia escrita por Plutarco. No século XX, Roma seria novamente evocada, dessa vez de forma distorcida e perversa, por regimes totalitários. Benito Mussolini, líder fascista da Itália, apropriou-se do imaginário romano para justificar seu governo autoritário. Marchas com camisas negras, saudação romana, a palavra dulce, derivada de dux, tudo era parte de uma tentativa de reviver a grandeza de Roma como justificativa para a opressão moderna. Ruínas antigas foram restauradas com fins propagandísticos, vias históricas foram reabertas e o passado foi instrumentalizado como narrativa de poder. O que o fascismo fez foi mostrar que o legado de Roma podia ser tão perigoso quanto inspirador, que a admiração pela glória do passado podia cegar para os horrores do presente. Mas mesmo essa manipulação revelou a força simbólica inabalável de Roma. Um império caído há mais de 1.500 anos ainda era capaz de moldar o imaginário de massas, conduzir ideologias, influenciar sistemas legais e inspirar guerras. Nenhuma outra civilização da história teve um pós-vida tão intenso e contraditório quanto Roma. No campo acadêmico, Roma também continuaria sendo estudada com profundidade. Arqueólogos, historiadores, linguistas e filólogos dedicaram gerações inteiras a reconstruir sua história. Escavações revelaram detalhes sobre a vida cotidiana, a arquitetura, os cultos, os hábitos alimentares e as relações sociais dos romanos. Manuscritos eram traduzidos, moedas analisadas, inscrições decifradas. Cada pedaço de parede, cada fragmento de cerâmica, cada osso humano encontrado em uma catacumba trazia à tona vozes esquecidas que, uma vez reunidas, contavam novas versões da história. Roma não caiu em um dia e também não desapareceu após a queda. Ela se transformou em uma presença invisível, moldando o mundo em silêncio, infiltrando-se nos códigos mais profundos da cultura ocidental. E mesmo hoje, quando os impérios modernos enfrentam seus próprios dilemas, ainda há quem olhe para Roma em busca de respostas. O que fez dela tão grandiosa? O que causou sua ruína? Que lições ficaram de sua ascensão e queda? A próxima parte desse mergulho final tratará do significado dessa memória, de sua permanência simbólica e do que Roma ainda nos diz, tantos séculos depois. A sombra de Roma, mesmo após tantos séculos, permanece projetada sobre o mundo moderno como uma lembrança de glória e de ruína. Seu nome é evocado em discursos políticos, seus símbolos adornam edifícios de governos, suas ideias continuam moldando leis e instituições e sua história é contada, recontada, reinterpretada e muitas vezes idealizada como um espelho de todas as ambições imperiais da humanidade. A queda de Roma não é apenas um fato do passado remoto, é um processo que ainda repercute, um aviso gravado em pedra e sangue sobre os limites do poder e a fragilidade das civilizações. No fundo, o que mais fascina e assusta na história de Roma é a sensação de inevitabilidade. Como uma sociedade que chegou a controlar mais de 50 milhões de pessoas, com exércitos imbatíveis, engenharia sofisticada, avanços médicos, um sistema jurídico sólido e uma cultura literária refinada, foi capaz de ruir até ser reduzida a ruínas saqueadas e povoada por lendas? E mais importante, isso pode acontecer novamente? Em toda a trajetória da humanidade, poucos impérios conseguiram alcançar o nível de influência duradoura que Roma exerceu.
Mas essa mesma grandeza foi muitas vezes o prelúdio da sua tragédia. A expansão descontrolada, o peso da administração de províncias longínquas, a corrupção nas estruturas de poder, a desigualdade social profunda e a perda de identidade cultural à medida que se absorviam povos e costumes diversos, foram rachaduras internas que, ao longo dos séculos, abriram caminho para colapsos mais visíveis, como as invasões bárbaras ou as guerras civis. Roma não caiu por causa de um único inimigo externo. Ela se desconstruiu por dentro, pouco a pouco, até que sua estrutura se tornou frágil o suficiente para desmoronar. Essa narrativa, com suas nuances, é frequentemente utilizada por analistas modernos que buscam entender o destino dos impérios contemporâneos. O paralelo entre Roma e os Estados Unidos, por exemplo, já foi traçado incontáveis vezes. Assim como Roma, os Estados Unidos se tornaram uma potência global após séculos de crescimento, guerra e inovação. Assim como Roma, estenderam sua influência muito além de suas fronteiras, através de um imperialismo econômico, cultural e militar. A tentação de comparar o declínio moral romano com as tensões sociais modernas, ou o desgaste político do Senado romano com a polarização dos parlamentos atuais, é forte demais para ser ignorada. Roma se transforma, então, em uma advertência, mas há também uma dimensão simbólica na queda de Roma que ultrapassa a política. Trata-se de uma lembrança incômoda da impermanência. Nenhuma cidade, por mais gloriosa, está imune ao tempo. Nenhum império é eterno. Nenhuma conquista garante estabilidade infinita. A Via Ápia, que um dia viu passar as legiões mais temidas do planeta, hoje está coberta de musgo e pedras soltas. Os fóruns, onde grandes decisões moldavam o destino do mundo, estão em silêncio. As colunas que sustentavam templos magníficos agora sustentam apenas o céu, e mesmo assim o mito de Roma não morre. Talvez porque, no fundo, os seres humanos precisem de mitos assim, narrativas grandiosas que explicam não apenas o passado, mas que sirvam de guia ou de alerta para o presente e o futuro. Roma virou um espelho onde cada civilização pode se olhar e se perguntar: estamos repetindo os mesmos erros? Estamos caminhando para a mesma decadência? Ou ainda, temos tempo de nos reinventar? Os escritores do Iluminismo viam em Roma um laboratório de ideias. Os cristãos da Idade Média viam nela um mundo a ser superado. Os renascentistas viam o berço da beleza. Os fascistas, o modelo da ordem. Os democratas modernos, a semente da república. Roma é um palimpsesto, uma superfície escrita e reescrita tantas vezes que nenhuma verdade única pode ser extraída, apenas interpretações. Cada geração pinta sobre ela suas próprias perguntas e seus próprios desejos. Até mesmo a arte moderna dialoga com Roma. O cinema, por exemplo, voltou-se inúmeras vezes à glória e à queda do império como metáfora para a condição humana. Filmes como Gladiador, Ben-Hur, Quo Vadis, Roma de Fellini e tantos outros exploram o universo romano como um palco para dramas morais, conflitos de poder, histórias de traição e redenção. A figura do imperador enlouquecido, o gladiador honrado, o Senado corrupto, o povo faminto, todos são arquétipos que ultrapassaram as fronteiras da história para habitar o imaginário coletivo global. No campo acadêmico, a arqueologia continua a trazer novas luzes sobre aspectos antes ignorados. Descobertas recentes apontam para uma diversidade étnica e cultural dentro de Roma muito maior do que se pensava. Esqueletos encontrados em cemitérios romanos revelam pessoas vindas do norte da África, do Oriente Médio, da Gália, da Germânia, todos vivendo e morrendo sob o mesmo sistema imperial. Roma, nesse sentido, foi também um laboratório de multiculturalismo,
ainda que baseado em hierarquias rígidas. A queda do império pode também ser lida como o colapso de um experimento de diversidade forçada sem coesão social plena, e não apenas Roma foi importante, mas a forma como lembramos de sua queda também. A história da sua derrocada foi contada pelos vencedores, como os cristãos que viam no declínio de Roma pagã uma confirmação de sua fé, ou pelos renascentistas que usaram a ruína como símbolo de beleza, ou pelos modernos que nela enxergam um aviso sobre a decadência ocidental. A queda de Roma se tornou um terreno fértil para teorias da conspiração, como a de que sociedades secretas manipularam os últimos imperadores, ou de que tesouros desaparecidos sustentaram impérios futuros. Mas todas essas versões, verídicas ou não, mostram o quanto Roma ainda vive, não nas muralhas, mas na memória. E o que dizer da própria cidade de Roma? Ela nunca deixou de ser habitada. Mesmo com a queda do Império Ocidental, Roma sobreviveu. Encolheu, empobreceu, foi saqueada várias vezes, mas nunca foi completamente abandonada. Em seus becos medievais, entre igrejas e palácios renascentistas, a Roma antiga ainda respira. Cada pedra, cada escultura, cada fragmento de muralha carrega em si camadas de tempo. E caminhar por Roma hoje é, mais do que nunca, uma experiência de vertigem temporal. Ali, o tempo não é linear. Ele se dobra sobre si mesmo, como se o passado insistisse em continuar presente. O cristianismo, que nasceu perseguido nas catacumbas romanas, tornou-se a religião oficial de meio mundo. O latim, antes língua das ordens imperiais, hoje vive em fragmentos no italiano, no espanhol, no português, no francês, no romeno, nas línguas de centenas de milhões. As instituições que formam as bases das democracias modernas, Senado, República, Constituição, são ecos, muitas vezes distorcidos, do que um dia Roma tentou construir. Até mesmo o calendário que usamos, os nomes dos meses, os dias da semana, todos nos ligam de forma invisível a um passado que nunca nos deixou de fato. E é isso que torna a queda de Roma tão poderosa. Ela não foi uma extinção, mas uma transformação. Roma não terminou. Ela se desfez em milhares de fragmentos que se espalharam pelo mundo, se infiltraram nas culturas, nas religiões, nas línguas, nas leis. Cada biblioteca, cada parlamento, cada estrada pavimentada, cada monumento neoclássico, cada conceito jurídico moderno, tudo carrega a poeira de Roma. Sua queda, portanto, foi mais uma mudança de estado do que um fim definitivo. Na verdade, pode-se dizer que Roma nunca caiu de verdade. Ela foi absorvida, digerida, reciclada por tantas gerações e sociedades que perdeu suas fronteiras originais, mas ampliou infinitamente sua influência. É por isso que, quando olhamos para a sua história, sentimos mais do que curiosidade. Sentimos um espelho, porque em Roma vemos nossos próprios impérios, nossas próprias arrogâncias, nossos próprios brilhos e desastres. E talvez, no fim das contas, o verdadeiro segredo da queda do maior império da história seja esse, que ele nunca caiu completamente, ele se espalhou, ele se fundiu ao mundo, e agora, sem que percebamos, ele vive em nós,